se a guerra já acabou, sua ordem de fragmentariedade, sua cadência, sua intermitência, sua destruição, dispersão e a regimentação das forças dos corpos por estímulos como comandos sem comunicação, sem fruição do sentido, apenas comandos, estímulos e execuções que interessantemente continuam até agora. A fragmentação e a interrupção se impuseram de tal forma na vida cotidiana desde a guerra que a economia das oportunidades virou uma trincheira que vale tudo para ocupar os espaços, em que o prazer individual se esforça por ser executado o mais breve possível, com início e fim, ou seja, o descontínuo e imediato do prazer, do sexo e nas drogas, o zoar, o ficar, que não visam mais do que o instante. O mesmo ocorre na política e na economia. Suas alianças são de arame, tão menores, tão menos nobres quanto flexíveis. A concorrência volátil e enigmática dos grupos em cartel contra a economia popular, das empresas entre si que nada duram e se transformam a qualquer momento em fusões. Que tipo de experiência pode se constituir destas intermitências? Como bem visualizou Walter Benjamin, não há mais experiência, nem sua transmissão, ou seja, não há mais narrativa. Não há um aprofundamento suficiente das relações que permita a experiência no sentido de vivência. Só há experiência no sentido de ocorrências. O que é captado como repetido é classificado como experimento, reduzido à quantidade, à mensuração e ao cálculo, ao que mesmo chamava de molde geométrico. Ocorre, portanto, o esvaziamento da experiência. Não há propriamente o que ser transmitido, não há conselhos, não é possível gerar tradição, só estilos, excentricidades, signos e marcas. Há marcas e não marcos. Nossos jovens, como bem disse um filósofo, estiveram expostos a Karl Marx e a Coca-Cola. Venceu a Coca-Cola. Esvaziamento da experiência. Mesmo no ambiente universitário ou escolar, perdeu o sentido de comunidade. As disputas se impõem. O salve-se quem puder dos projetos e das bolsas de estudo não permitem parcerias duradouras. Para onde forem os recursos, para lá se tangerá o gado humano acadêmico. Impera a lógica do consumo. O consumo, por sua vez, sobrevive da eficiência de seus estímulos, que não servem de um tipo de valor substantivo, apenas formal, eficiência da propaganda. Se não há continuidade, não há narrativa para transmitir o que se esfumasse. Não havendo narrativa, não se constituem tradições, nem se estrutura uma memória. E quem tenta cultivar a memória se torna um chato, exigente de coerência, num mundo de relações em que a coerência, assim como a meta, existem apenas no instante, se é que isso seja possível. A experiência vazia não nutre a memória. A experiência que se dissolve no imaginário não se torna, todavia, refratária, ou seja, não escapa ao teste da realidade, que na sua dureza produz, apesar disso, frustração, tédio, perda de motivação, depressão e pânico. E nisto tudo os jovens estão incluídos e alvejados. A dificuldade de organizar-se para um mundo sem formato definido, em que o sentido compartilhado entre gerações não possui consistência que instrua ações, desfaz o mínimo de segurança que poderia ser oferecido pela transmissão cultural, nessa desconectividade e nesta instabilidade, desestrutura-se a psique. São muitos os registros de patologias psíquicas entre os jovens: neuroses, síndrome do pânico, depressões e uma imensidão de doenças psicossomáticas. O esvaziamento da experiência, principalmente em seu sentido compartilhado e coletivo, leva à duplicação da experiência com o tempo, em um tempo externo que se impõe à impotente psique
e o tempo interno, que aparentemente pode escapar a isto, refugiando-se em uma subjetivação isolacionista e inalcançável, cujo deslocamento para fins de proteção gera um isolamento, uma incomunicabilidade, que pode transformar-se em alinhamento, alienação, em dilatações forçadas do tempo através de drogas, descambando para a alucinação e a demência. A sociedade necessita, de modo urgente, refletir sobre o sentido da sua expansão no tempo. Sua vida não pode ser medida apenas em termos de duração quantitativa. Não pode ela mesma entregar-se a relações como se lhes fosse imposta por algum Deus, mesmo que este Deus seja o progresso, o mercado, ou a técnica e a ciência, ou a natureza. O desmemoriamento incapacita a psique e a sociedade para a superação dos choques cruéis da realidade. Não ter registro de um projeto executado, sobretudo de sua agenda na criação de objetivos, não ter lembrança de conquistas, mesmo que parciais, na consecução de metas, ajuda a combater o mito das lembranças, ajuda a combater o mito da imposição natural, da desestruturação de tudo por um futuro gratuitamente formulado e imposto pela natureza ou pelos deuses do mercado e da técnica.